Boa tarde, povo de Deus. Aqui eu não irei falar a biografia de Santa Teresinha, né? A gente pode fazer outras lives abordando mais esse assunto, mas comentar alguns pontos, alguns aspectos da vida desta grande doutora da Igreja. A santa das pequenas coisas, a santa da simplicidade. E no mundo de hoje, a gente vive muito rodeado do nosso orgulho, da nossa vaidade, rodeado pelo mundo, e também dentro de nós circula, né, este desejo de aparecer, esse desejo de brilhar, esse desejo de ser reconhecido. Porém, olhando o exemplo de Santa Teresinha, contando com a intercessão dela, nós aprendemos esse caminho, um caminho seguro, um caminho tranquilo, que não é difícil, mas também que não é light. É um caminho que é desafiante, mas que é muito possível. Um abraço aí para os irmãos que estão ligadinhos conosco. Compartilhe, para que mais pessoas possam também conhecer um pouquinho de Santa Teresa, Santa Teresinha do Menino Jesus. E Santa Teresinha teve uma vida muito sofrida, muito mesmo, mas uma família muito estruturada. Daqui nós percebemos a beleza, né, de ter uma família estruturada. Embora haja sofrimento, embora haja tantas doenças, percas, mas uma família bem estruturada como ajuda? Ajuda a pessoa a superar, ajuda a pessoa a amadurecer mais rápido. Santa Teresinha sempre foi muito cercada de amor, mimada entre aspas, né? O seu pai e a sua mãe, que são santos, grandes santos, proclamados agora pelo Papa Francisco, esse casal que foi canonizado, né? Como isso é belo. Então a família estruturada faz toda a diferença, porque essa é a missão da família: povoar a terra para povoar o céu. Não é ter filhos para dar diplomas, mas é ter filhos para educá-los para a santidade. Neste sentido, essa é a missão do pai e da mãe. Então Santa Teresinha nunca teve, né, nunca cometeu um pecado mortal. Ela sempre foi uma pessoa muito encantadora. Numa época que ela adoeceu, e essa doença era bem complexa, tinha uma imagem de Nossa Senhora no quarto, né? E aquela imagem é como se tivesse sorrido para ela. E ela sente que ali foi a visita de Maria que a curou. O sorriso de Nossa Senhora. Falando de Nossa Senhora, ela dizia: se eu tivesse de escolher, né, entre ser eu mesma e Nossa Senhora, eu escolheria continuar sendo eu mesmo, porque Nossa Senhora não teve uma outra Maria para chamar de Nossa Senhora. Então eu sou mais feliz do que ela, né? É uma forma de Santa Teresinha fazer essa forma poética e encantadora. Então, os santos carmelitas têm essa graça de serem profundos e poéticos, simples, mas não são superficiais, são profundos. São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, Elizabeth da Trindade, Santa Teresa Benedita da Cruz. E Santa Teresinha tem pensamentos que brotam do coração dela, que de fato nos levam a repensar, né? Ela que falava: se possível fosse ir para o inferno para que lá houvesse uma só alma que amasse a Deus, eu iria para o inferno, se possível fosse. Para que lá houvesse uma só alma que amasse o Senhor. Ela também falava a respeito da eternidade, né? Que queria passar o céu dela fazendo o bem sobre a terra, derramando como uma chuva de rosas pela intercessão dela. É interessante que ela também falava, né, se quando chegasse no céu, se por um acaso, né, não fosse como ela pensava, ela mesmo assim faria uma cara de surpresa, de admiração, de alegria, para poder não desapontar Jesus. Claro que Santa Teresinha sabia que não ia desapontá-lo, mas esse é um pensamento de um coração grande, mais simples, um coração de criança. É o que nós não temos hoje, né? Nós temos às vezes um coração muito de carrasco, de julgadores, de pessoas que vivem em função de serem reconhecidos. Santa Teresinha ensina o caminho do escondimento. Um abraço aí para o nosso amigo Alexandre Lima, grande comunicador.
estará aí falando sobre essa doutora, né, da igreja, aí dia 23 no Curralinho. E eu estarei dia 30. Um grande abraço aí para Alexandre Lima. Deus abençoe, irmão. E Santa Teresinha, ela vivia tão escondido essas coisas e de forma tão natural, mas natural entre aspas, né? Porque esse natural, ela fazia aquilo que Santo Antônio diz, que é outro doutor da igreja, grande doutor. Nós devemos não fazer muitas coisas extraordinárias, mas fazermos as coisas ordinárias de forma extraordinária, ou seja, o cozinhar um feijão, o lavar um banheiro, lavar a louça, o trabalhar no hospital, o trabalhar em uma empresa, em um setor público, fazer isso com intensidade. Não é a quantidade de vezes que nós fazemos, mas é como nós fazemos. Quais as razões que nos motivam a fazer isso? Santa Teresinha, ela aprendeu isso. E nos ensina isso, né? Ela é a grande mestra de ensinar esse caminho das pequenas coisas. Ela sempre dizia, né? Quando eu olho para os grandes santos, como São Francisco, Santa Teresa, o Pai João da Cruz, né? São João da Cruz, ela vê que eles são grandes santos. São como águias que enfrentam qualquer tempestade, ultrapassam a tempestade, né? E ela fala, eu não sou como essa águia, mas eu sou um passarinho, como um passarinho. A águia, ela mira, né, para o alto, e ela tem uma direção a chegar também. Mas o passarinho também olha para o alto. O passarinho também tem uma direção a chegar. E ela fala, águia não sou meu senhor, dela trago tão somente um olhar, ou seja, a pequenez de um passarinho, mas o olhar de uma águia. Como é belo isso em Santa Teresinha. Ela chega a preencher o nosso coração mesmo. Chega lá dentro, estremece de alegria, de entusiasmo mesmo. E de constrangimento. Porque nós somos tão soberbos que, diante dessa simplicidade, a gente fica constrangido. Santa Teresinha procurava ver tudo isso, né? Quando ela olhava para os santos, falava, eu vejo que eu não sou capaz de grandes penitências. Eu vejo que eu não sou capaz dessas grandes coisas tão heróicas. Quando eu olhava para a história dos grandes santos, né? Que iam subindo a escada da perfeição, galgando de forma acelerada e grande esse caminho de perfeição. Ela falava, eu não consigo subir essa escada, mas eu me coloco nos braços do bom Jesus. E Ele é o meu elevador, que me leva até o Pai. É nos braços de Jesus. É esses braços que é o meu elevador, assim como um pai, né? Pega a criança no colo e leva, como um elevador. Ela fala que ela talvez não consiga ir pela escada, mas ela vai para os braços de Cristo, que vai sendo como esse elevador. Como isso é belo. Alguém que, como criança, se lança nos braços do Pai. Esse caminho da infância espiritual que nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus. E ela foi procurando colocar intensidade em cada ato dela. Cada ato ela ia dando um sentido. Por exemplo, tinha irmãs difíceis, né? Uma certa vez perguntaram para ela, aliás, né? Uma vez ela quebraram um vaso e ela, a princípio, ela precisou aprender, né? Porque ela estava acostumada que as outras irmãs mais velhas fizessem as coisas, ela fazia, mas não fazia tão bem ainda. E quando chegou muito nova ainda no Carmelo, com 15 anos, né? Ela não sabia, não tinha muita habilidade em arrumar as coisas. Então, às vezes, as superioras pegavam no pé para ela fazer bem. Isso por amor a ela, claro, né? Para que ela crescesse cada vez mais na perfeição, na humildade. E uma certa vez quebraram um vaso e quando a irmã chegou para conversar com ela, ela falou assim, me perdoe, da próxima vez eu tentarei ser mais cuidadosa. E não tinha sido ela que tinha quebrado. E ela escreve no livro História de uma Alma, né? Que eu indico para que você leia, o livro História de uma Alma. Ela fala assim, por que eu reconheci que o erro foi meu? Porque muitas vezes eu cometi algum erro e ninguém me repreendeu. Então, em reparação a esses erros que eu cometi e ninguém falou nada, eu assumo os erros que não foram meus, como se os fosse. Ou seja, um coração espetacular, né? Uma visão, meu Deus, que nos anima neste caminho de busca de perfeição. Ela que falava o seguinte, se eu apanhar uma agulha por amor,
Quem apoia uma agulha, isso pode salvar uma alma. Não porque a agulha vai salvar a alma, não porque nós vamos salvar a alma, claro que não, é Cristo. É Jesus que salva. Jesus inteiro, Cristo total. Porém, quando nós unimos os nossos pequenos sacrifícios, as nossas pequenas ofertas, como fala Paulo em Colossenses, né? Que eu completo na minha carne o que faltou ao sofrimento de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Então o que acontece? Santa Teresinha aprende isso, que ela, unindo-se ao esposo da sua alma, que é Jesus, sem dúvida ele fará grandes coisas. Por isso que ela falava, ainda que eu apanhasse uma agulha por amor, isso poderia salvar uma alma. Como? Não aquele ato em si, repito, mas porque também ela era chamada a viver a obediência. Como carmelita, ela vivia de forma estrita a obediência, não legalista, mas estrita. É tanto que não poderia ter nada mais dentro do quarto. Por isso, quando tinha algo no quarto que não era dela, podia ser uma agulha, ela ia deixar, por amor, por obediência, não por legalismo. Algumas vezes, muito cansada do trabalho e um pouco doente, ela acabava dormindo na oração, cochilando. E ela, certo dia, ficou triste. E Jesus falou ao coração dela, filha, eu te amo quando você está acordada ou quando você está dormindo. Ou seja, o bom Jesus sempre a consolava. Não é que ela ia para a oração para dormir, mas pelo cansaço, pelos condicionamentos, algumas vezes acabava dormindo. Então Santa Teresinha é esse grande exemplo para nós, né? Rezarei sim, viu, Regiane Feitosa, pela sua vida. Estarei orando pela sua vida e pela sua família, tá bom? E acontece isso mesmo na vida de Santa Teresinha. Essas simples coisas. Uma certa vez tinha uma irmã, né, mais velha lá, e ninguém queria trabalhar com ela. Ninguém. E Santa Teresinha decidiu, se cada vez que essa irmã fizesse algo que ela não gostaria, ela iria sorrir. E essa irmã, ela queria tudo do jeito dela, era muito perfeccionista, de forma excessiva, né? E toda vez que a irmã fazia alguma coisa, ela sorria. Toda vez que ela era contrariada, Santa Teresinha sorria, no lugar de reclamar, no lugar de fazer cara emburrada. Quando Santa Teresinha morre, ela falou assim, eu fiz muito Teresinha feliz. Ela vivia rindo perto de mim. Oh meu Deus, como isso é belo, né? Tinha uma irmã que sempre jogava água nela, assim, quando ia lavar roupa, né? Aí, naquele tempo antigo, batia assim na pedra, batia pá, né? E até hoje, em alguns locais, bate ainda na pedra, né? Quando tá lavando a roupa. Em alguns locais mais no sertão. Então, ela pensava, não, isso aqui, essa água é como se fosse água benta. Essa água é como se fosse, né, o sangue de Cristo. Ela ia tentando ter compreensões espirituais daquele incômodo. Não sei se a mesma irmã ou outra também ficava batendo o terço, né? Tinha um cesto nos dentes, de fazer assim com a boca, e ela sentia isso como algo que a incomodava, mas ela se alegrava em sentir aqueles incômodos. Ela transformava isso e canalizava em amor. É tanto que quando ela fala que quando ela não encontrava o consolo nos livros espirituais, era no Evangelho que estava ali o consolo dela. O Evangelho como coração de Jesus Cristo que se apresentava a ela para consolar. E uma certa vez ela, inquieta porque ela queria ser mártir, ela queria ser missionária, ela queria ter todas as vocações, né? Mas ela não podia, claro, né? E abrindo a carta de São Paulo, ela encontra a passagem onde fala sobre o corpo de Cristo, né? 1 Coríntios 12, o 13 e o 14 também. E ela vê lá falando sobre cada membro, a função de cada membro, a necessidade, o cuidado que se deve ter. E ela percebe ali que não se está falando do coração, mas ela percebe, no coração da igreja minha mãe, serei tudo, serei o amor. Não tudo porque ela queria ser mais que ninguém, nunca. Isso nunca foi o caminho de Santa Teresinha. Ela falava o seguinte, né? Eu sempre procuro o último lugar, porque por este lugar ninguém briga. E é interessante que, ao compreender esse texto, ela falava, os mártires deram a vida porque amavam, né? Por amor. Que os missionários foram em missão porque amavam. E ela foi compreendendo todo
a perspectiva da missão da igreja, do apostolado, e ela percebeu que ela, de alguma forma, estava presente em todas essas missões, porque ela, de alguma forma, seria este coração, esta doação, esta oferta. E, de fato, ela entendeu, no coração da igreja, minha mãe, serei tudo, serei o amor. E ela foi se unindo a esse Cristo pequeno, ao menino Deus. E alguém pode perguntar, mas Jesus, ele é menino, ele não morreu homem? O corpo ressuscitado de Cristo, ele não está preso a idades. Por exemplo, Jesus pode aparecer como menino, ele pode aparecer como velho, ele pode aparecer como adulto. Aqui eu não vou entrar no mérito de como ele está, né? Mas ele pode fazer essas aparições, porque o corpo ressuscitado não se prende a formas, não se prende. Não estou dizendo que não tem forma, mas não se prende. Por isso nós podemos explicar as aparições de Nossa Senhora, que ora ela tem um rosto, uma cor, uma face. Tem várias explicações, né? Mas uma das explicações é porque o corpo ressuscitado, ele vai quebrando certos limites. Então a gente olha para a história de Santa Teresinha e se encanta. Teria muito mais coisa para falar, eu vou fazer outras lives sobre Santa Teresinha, tá bom? Durante essa semana, talvez ainda hoje, faça mais um pouco sobre Santa Teresinha. De fato, temos muito que aprender. Foi a primeira santa que eu estudei. O primeiro livro que eu li foi, assim, de santo, foi o livro História de uma Alma. Eu ouvi ele todinho, depois eu li ele. Primeiro eu ouvi pela rádio. Ele todo dia era explicado e meditado pelo Luiz Menezes, que trabalhava na Rádio Boa Nova. Depois eu gostei tanto, né, que eu comprei, reli, e foi uma experiência muito boa. Então indico para você esse livro, História de uma Alma. Existem também as obras completas de Santa Teresinha. Você pode encontrar na Paulinas, na Paus, na Editora Loyola. Fica essa dica, tá bom? Deus abençoe.